Mas o que eu quero dizer sobre o Rubão, né? Voltando aqui sobre o papo do Rubão rapidinho, para vocês entenderem. E o Rubão foi num podcast. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Ele falou uma parada que eu achei absurda, né? E eu não sou a favor do Rubão em nada, tá? Eu não sou a favor do Rubão em nada. Deixa eu ver se eu acho aqui o corte do Rubão pra eu colocar pra vocês aí. Só sei que ele tava com esses caras no podcast. E aí, um dos caras começou a falar com um venezuelano ao vivo na live. Um dos caras. E aí o venezuelano falou, pô, mano, né? Nós estamos tranquilo aqui, estamos tranquilo. Entendeu? Quer ver? Aqui, ó. Achei aqui o vídeo aqui. É um vídeo curtinho, tá? Vou colocar pra vocês. Eu acho muito interessante isso aqui. Eu ia reagir a esse vídeo. Mas o problema do Rubão é que ele se acha muito pica e ele não é. Ó, esse vídeo aqui, ó. Deixa eu colocar aí o áudio pra vocês, que não tá saindo áudio não. Aqui, enfim. Esse vídeo aqui, ó. Pra vocês entenderem que o brasileiro não tem limites. Deixa eu só tirar esse áudio do jogo aqui. Pra parar de ficar saindo o áudio do jogo na cabeça de vocês aí. Tá? Eu tô falando essas coisas aqui no começo porque depois eu vou jogar. Então se você não quiser ficar depois na live aí, beleza. Ó, aí o Rubão, ele falou isso aqui, ó. Eu só vou ensinar pro Boomer aí que é o seguinte, quando a gente fala sem som, a gente tapa a boca, porque o pessoal faz leitura labial, tá? Tá bem, gente, vamos parar um pouco. Eu estou falando com uma pessoa da Venezuela agora, tá bem? Então, deixa eu só fazer uma... Deixa eu falar, só operário. Eles aqui estão falando sobre Venezuela e Estados Unidos, tá? O Rubão tá aqui como o fodão de tudo, como vocês sabem. O Rubão sempre se posiciona como se fosse o pica das galáxias. Esse Boomer digital, que é o cara que ficava imitando o Nando Moura aí na internet, engraçado pra caramba. E esses dois Zé Ruela aqui, é os caras que comentam sobre geopolítica junto com ele. Um canal muito bom, inclusive, do Boomer digital. Não sei nem porque que eu não sou... eu sou inscrito no meu canal principal. E aí, olha o que acontece, ó. Eles estão falando sobre Venezuela, Estados Unidos, o que o povo venezuelano tá passando, blá blá blá. Aí esse tal do Boomer liga pra um venezuelano ao vivo na live ali, ó. Ele falar que eu falo com o senhor da Venezuela, Tá bom. Beleza. Olá, Alejandro. Aí esse venezuelano, ele vai falar de dentro da Venezuela, o que tá acontecendo na Venezuela, qual a perspectiva do povo venezuelano com relação a essa situação do Trump. Alejandro, tú estás... Hola. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Tú estás en Venezuela. Queríamos saber cómo está ahí en Venezuela, por favor. Pues estamos todos muy contentos, muy felices. También tenemos miedo porque no podemos expresar nuestros sentimientos debido a que tememos por represalias del gobierno, simpatizantes del gobierno, personas que están a favor del gobierno, que hagan daño a todos los que estamos felices celebrando esta gran noticia. Então, la mayoría de la población está contenta. Sí, mucha gente está muy contenta, muchísima gente. Ô, Guido, qual lugar de fala... Me diz uma coisa, qual lugar de fala que esse Alejandro tem para me dar alguma opinião? Me diz. Viu a pergunta? Vocês conseguem entender qual é o problema do brasileiro e o problema do Rubão? Porque, o que acontece? O corte é esse aqui, mas antes, provavelmente, o Rubão ou qualquer pessoa estava falando que o povo venezuelano não tá muito a favor, não foi muito a favor dessa situação, que pode gerar uma guerra e tal, pode gerar represália. O povo brasileiro tá falando isso aí, né? Principalmente a esquerda, que tá defendendo o Maduro. E aí, olha o que o Rubão fala. Qual lugar de fala que o Alejandro tem pra dar uma opinião pra ele? O Alejandro simplesmente é venezuelano. O Alejandro tá vivendo os terrores da Venezuela. Mas o Rubão aqui do Brasil, ele questiona qual lugar de fala de um venezuelano que tá vivendo essa situação. Ele tá vivendo, ele é um venezuelano, é que é mais que você. Você tá no Brasil, o porra do cara tá na Venezuela. Então pra que vocês me convidaram? Aqui entra o ego, né? Então pra que vocês me convidaram? Quer dizer, na cabeça do Rubão você tem que convidar ele e você tem que ouvir tudo que ele fala caladinho, você não pode contestar e ele tá certo em tudo.
Para saber sua opinião. Posso dar agora? É pior que o Maduro isso? Peraí, o que você falou jornalisticamente aí é um bolo de merda. Tá? Você ligou para um cara que disse que ele está feliz. Eu não quero saber se ele está feliz. Aqui é o X da questão que eu acabei falando para vocês aqui. Por isso que eu falo, o brasileiro ele não tem limite. Ou seja, o Rubão que tá aí comentando para baixo e para cima sobre Estados Unidos e Venezuela, inclusive citando o povo venezuelano em diversas opiniões e comentários, o Rubão não quer saber da situação do venezuelano. Se ele tá feliz porque o Maduro caiu, porque o Maduro, sei lá, fazia o que fazia com seus opositores, oprimia o povo, tudo isso vocês sabem. Ele não quer saber da situação do venezuelano. Ele não quer saber. Ele quer saber de comentar a política como se soubesse mais da Venezuela do que um venezuelano. Isso é ridículo, isso que o Rubão falou aqui, com todo respeito, cara. É ridículo. É ridículo você falar que não quer saber como que um venezuelano está se sentindo. E aí vai para depois para debate, não sei o que, falar como é que o povo venezuelano está se comportando ou não e tal. Esses são os brasileiros que estão daqui do Brasil dizendo o que o venezuelano pode ou não pode falar, fazer. E aí? Não, aqui estão todos felizes. O que é todos? Fala, Daniel, beleza? Todos aí, bicho. Eu quero saber. Eu quero um repórter. Olha só, sabe como é que é a pergunta? Mira, Alejandro, como estão as calles? Tem enfrentamento? Tem alguma coisa? O que se passa aí? O que ele pensa, o que ele acha, o que ele gosta? Tem algum problema na calle? Se for perguntar pro lulista no Brasil... Não, aí esse outro cara aqui também, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, pra vocês verem que todo mundo que tá comentando sobre Estados Unidos e Venezuela aí, tá pouco se lixando pra Venezuela. Tá pouco se lixando pro venezuelano. É o mesmo debate que eu trago aqui pro canal. Quando eu falo de política aqui no canal, eu estou pouco me lixando pros políticos. Eu estou pouco me lixando pro Bolsonaro. Estou pouco me lixando pro Lula. Eu falo pelo povo. Eu falo da perspectiva de um cidadão brasileiro que sai para trabalhar, que vive outras coisas que os políticos dentro dos seus condomínios, enfiado lá em Brasília, discutindo o dia inteiro, não sei porquê, não vivem. Então essa é a preocupação. É você às vezes falar com um olhar mais sensível ao povo na qual você está dando a sua opinião. O Rubão não tem esse pensamento. E aí vem esse outro cara que vai falar um negócio que, assim, eu já vi esse vídeo, tá? Tô só reproduzindo pra vocês. Se for perguntar pro lulista no Brasil, o Brasil tá uma maravilha. Que merda de argumento idiota é esse? Olha só, eu tenho... Aí esse cara aqui, né, ele fala assim, se for perguntar pra uma pessoa que é a favor do Lula como é que tá o governo do Lula, eles vão falar que tá muito bom. Mas, meu irmão, a gente tá falando de Venezuela, um regime ditatorial. Se o Maduro estivesse lá na Venezuela, os venezuelanos estariam dizendo que está tudo bem, com medo de falar. Mas o Maduro foi capturado. E aí vem um venezuelano e fala, tá tudo ok, estamos felizes porque o Maduro foi capturado. E aí vem um idiota aqui falar como se fosse no Brasil. Não é no Brasil, irmão. No Brasil você pode ir e vir. No Brasil você não come cachorro. No Brasil você pode falar o torto e a direito o que você bem entender de algumas pessoas. Não tem como comparar o Brasil com a Venezuela. Desculpe, irmão. Se eu perguntar para um lulista como é que tá hoje, tá bom, tá ok. Ele vai falar que tá bom o governo do Lula sem base em nada, mas qual é a relação que isso tem com Venezuela? Os caras são, pô, na moral, mano. Posições aí da Venezuela, porque eu não sou besta de botar minha credibilidade. Você tem alguma pergunta para o venezuelano, então? Não, a pergunta é a seguinte: há enfrentamentos em las calles? Há enfrentamentos? Na peleia em las calles? Não. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. O resto é a posição pessoal dele. Ele está muito feliz. Pronto. Olha, parabéns. Graças a Alejandro. Muito Augusto. Não tem que deixar. Olha só, por mais que o Maduro não preste,
Não, um país soberano não pode, a ONU não pode deixar o outro país pisar em solo para... A ONU morreu, rapaz, a ONU morreu. Eu queria um emprego. Aqui acabou, aqui não quero mais saber desse papo, não. Mas